Olá, eu sou a Maria Clara, moradora de Ribeirão das Neves, mulher negra, e esse aqui é mais um episódio do projeto Negritudes em Foco. Este projeto tem o objetivo de fortalecer os artistas negros de Ribeirão das Neves. Ele é financiado pela Lei Paulo Gustavo, com o apoio da Casa Semifusa e da Prefeitura de Ribeirão das Neves. Hoje, nós estamos aqui com uma artista que eu tenho muita admiração, que é a Nayara Leite. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E é isso. A gente vai fazer aqui um momento, uma aula show. Então, vamos ter aqui interações, né, entre falas, escutas, transmissões de informações e também apresentações da Nayara. E é isso, Nayara, bem-vinda. Gostaria que você se apresentasse, dissesse seu nome, né, de onde você vem, quem você é. Primeiramente, agradecer o convite, agradecer os meus ancestrais por me trazerem aqui também e dizer que meu nome é Nayara Leite. Eu sou moradora aqui da cidade, eu trabalho com teatro, mas eu também investigo a escrita, a performance e outras linguagens artísticas, e eu tenho trabalhado com teatro desde 2014. Um pouquinho de mim. Ai, que tudo. Gostaria de dizer também, gente, que nos episódios da aula show, nós vamos fazer, né, convidar quatro artistas de Ribeirão das Neves, de algumas áreas artísticas, né? Então, hoje você traz para a gente o teatro e a contação de história, assim, né? Que são temáticas super legais, assim. E eu espero que a gente tenha aqui um bate-papo super legal. Vou te fazer algumas perguntas, sim, tá? E aí, depois, no meio das perguntas, você se apresenta, mostra seu trabalho também. A primeira pergunta é qual que seria essa origem, né, e essa história, assim, do teatro e da contação de história? Queria que você explicasse um pouquinho para a gente. Vou por partes, pode ser? Então, o teatro, a palavra teatro, ela é de origem grega e significa lugar de onde se vê. Mas quando a gente vem falar de uma origem, por vezes a gente é um pouco colonizador nesse olhar, né? Porque o teatro ele não tem só uma origem, ele tem várias origens. Eu sou muito fã da pesquisa do Zeca Ligiero, que ele tem inclusive um livro que se chama, acho que é a Origem do Teatro, Teatro das Origens, se eu não me engano o nome do livro. E ele fala dessa perspectiva de que a essência do teatro é a encenação. E nós temos encenação em várias culturas, não só na que nós sempre nos referenciamos quando vamos falar da história do teatro, que é a grega. Mas a palavra teatro é de origem grega e ela nasce desse lugar da encenação, que era feita naquele contexto muito com base na mitologia. O drama, a sátira e as comédias tinham muito a essência da mitologia. Inclusive, um dos patronos do teatro é o Dionísio, que é um deus da mitologia grega, que era muito celebrado em vários festivais, e as pessoas se permitiam ser esse deus em alguns momentos, se permitiam ter falas, representar esses ritos. Então, o teatro, essencialmente, ele nasce da ritualidade, ele nasce da festividade, ele nasce do mito, e isso nós não temos só na cultura grega. E aí, trazendo uma perspectiva de uma pessoa que gosta de estudar, e pensando também, né, como estudante, eu recebi isso como o princípio da história do teatro. Muitas escolas adotam esse recorte para falar da origem do teatro, mas como um estudante que sou, eu posso falar também que muito antes dos registros que nós temos do teatro grego, a gente tem performances no Antigo Egito que datam assim, se o teatro se tem registros em 550 a.C., 1900 a.C., nós temos um papiro dramático, por exemplo, que chama Papiro Dramático de Ramseu, porque ele foi encontrado nesse território, que é a primeira peça, a primeira dramaturgia escrita de uma ritualidade também feita, numa festividade específica daquele território, no qual se tinha os papéis estabelecidos, as ações que deveriam ser feitas dentro desse rito, as falas, tudo que hoje nós consideramos por dramaturgia. Isso muito antes da palavra teatro existir, muito antes da gente conhecer o teatro grego.
E, inclusive, nós temos muitos pesquisadores hoje em dia que vêm falar que essa conexão entre a Grécia e o Egito era muito mais próxima do que a gente tem hoje, né? Do que a gente tem nas nossas universidades. Inclusive, muitos pensadores estudaram em escolas queméticas, antigas escolas egípcias. Então, tem muita influência. E quando a gente vem olhar a essência do teatro, que é o mito, que é o rito, a gente pode pensar na encenação aqui nas Américas também, dentro das comunidades indígenas, dentro das comunidades quilombolas. E nós temos pensadores também hoje no Brasil que vêm trazer o teatro dentro do candomblé, pensar a encenação dentro dos terreiros também. Então, assim, o teatro não tem uma origem única, tem várias origens, e é claro que nós temos uma hegemônica, que se diz hegemônica, que é a que é contada dentro dos recortes onde a gente vai se debruçar sobre o teatro. Mas o teatro tem muitas origens, assim como a contação de histórias, que agora, falando da contação de história, ela tem mais influência num período em que a tradição oral era mais comum. Era antes da tradição da escrita, né? A oralidade era o registro que se tinha das histórias, dos saberes. Então, a oralidade ela era transmitida. E eu acho que, para falar de um dos inícios dessa efervescência, eu gosto de falar dos griots, que, inclusive, eu acho que muitos contadores de história da minha geração têm como referência, que é ali no antigo Império do Mali. Surge essa casta, é uma família que é responsável por contar a história da comunidade, se comporta dessa forma. É uma pessoa, é uma função social no qual uma pessoa se coloca nesse lugar de contar as histórias e observar todo o contexto histórico que se passa ali naquele reino, naquele império, e recontar. E para uma pessoa ser griot, ela tinha que observar muitas vezes esse griot mais velho contando história, até essa pessoa poder ser o responsável por contar. E, é claro, esse responsável por contar contava também a partir da sua perspectiva, do seu olhar, das suas linguagens artísticas. Hoje nós temos registros dos griots que eram músicos, inclusive, eles têm certos instrumentos que eles utilizam também. Mas era essa pessoa que tinha esse lugar de transmitir com veracidade tudo o que acontecia dentro da comunidade, todos esses marcos importantes. Então, eu acho que uma das grandes referências que eu e muitas pessoas da minha geração têm é essa função social do ser griot, e levar essa contação de história como esse lugar do registro de um tempo, de uma comunidade e de uma conexão com o passado, com o presente e com os nossos anseios para o futuro. Acredito que eu respondi, né? Nossa, demais, assim, né? E que sensacional essas histórias, né? Assim, eu acho que tem tudo a ver com a temática, inclusive, né? Que é falar de negritude, falar da nossa história, assim. Então, muito legal saber, assim, dessa origem, dessa história, assim, das ambas artes, né? Uma outra questão que eu queria saber, assim, eu sei que você nasceu em Ribeirão das Neves. E aí eu acho que você teve um outro percurso assim também durante sua vida, mas queria saber qual a relação que você tem com a cidade, né? Com Ribeirão das Neves, qual que é o seu sentimento assim pela cidade, sabe? Então, eu nasci aqui na cidade, como muitas pessoas da cidade também compartilho de uma mesma trajetória de que a minha mãe, ela veio do interior de Malacacheta para cá, era distrito de Teófilo Otoni na época, hoje não é mais, mas era distrito de Teófilo Otoni. E ela veio para cá, trabalhou muitos anos em Belo Horizonte e conseguiu conquistar a primeira casa própria da família aqui nessa cidade. Então, eu nasci desse contexto, de um contexto de muita resistência e de olhar para esse território como uma possibilidade de pertencer, uma possibilidade de criar raiz para uma família que era quase itinerante, né? Que não tinha um lugar fixo para poder estar. E a minha relação com a cidade se constitui a partir daí. Eu começo a fazer arte e começo a me identificar enquanto moradora da cidade muito a partir do olhar dos outros. Quando eu começo a frequentar... Enfim, quando você está dentro da cidade, você não reflete tanto a sua existência dentro dela. Mas quando eu comecei a olhar o olhar do outro para com a cidade, principalmente as pessoas de Belo Horizonte, no qual eu falando que eu moro aqui era sempre visto como algo ruim, algo vexatório, eu começo a pensar em quais são os meus laços de conexão, os meus laços afetivos com esse território. E algo que a minha mãe ensinou, que eu vou compartilhar muito aqui durante a nossa conversa, é que ela fez uma troca com a terra para eu pertencer aqui. Que ela enterrou o meu umbigo aqui em Ribeirão das Neves. E para a minha família,
que é uma família que até então não tinha um território, isso é uma troca muito preciosa, porque é uma troca legítima e genuína com a terra para eu pertencer, para eu dar bons frutos, enfim, para mim ter firmamento, né? Então, a minha relação tem se constituído a partir da cidade por esse olhar afetivo mesmo, sabe? E esse olhar de conexão e um olhar que quer ver melhorias, um olhar que quer compartilhar arte e, principalmente, levar para as outras pessoas novas perspectivas dessa cidade, né? Que temos pessoas aqui, inclusive é uma cidade de maioria preta, né? Temos pessoas aqui que criam, que pensam e que têm laços afetivos com esse território. Então, esse território não pode ser um território visto como algo ruim, visto como algo que vai ser atribuído sempre à violência, mas sim a partir da própria identidade de seus moradores, né? Essa relação que eu tenho atribuído com a cidade. E se não partir da gente, não vai partir de fora, né? Assim, eu acho que esse é o movimento mesmo que a gente que mora aqui precisa fazer, né? De primeiro a gente amar onde a gente, né? Onde a gente mora, assim. Não é romantizar, né? Assim, a gente sabe dos diversos dos desafios mesmo que é morar em Ribeirão das Neves, assim. Mas escolher sempre olhar o lado bom também e levar isso para fora, né? Assim, que eu acho que para mim, né, o principal são as pessoas mesmo, né? O tanto que a gente é guerreiro, batalhador, né? Assim, o tanto que tem pessoas boas aqui na cidade. Fico feliz, né, que você tem esse olhar carinhoso assim com a cidade. Legal demais. E aí eu queria saber, assim, né, em que momento e por que você escolheu fazer teatro e também contação de histórias, né? Assim, que eu sei que, né, falando de Ribeirão das Neves, de pessoas de Ribeirão das Neves, assim, muitas vezes a gente é condicionado a pensar outras coisas, né? Assim, a querer trabalhar em outros locais, enfim, aquilo que está aí, né, assim, mais condicionado para a gente, assim. E aí, acho que, né, em algum momento do seu caminho, você pensou ali, né, em fazer teatro, fazer contação de história. Queria entender um pouco como que foi esse processo. Se foi uma escolha também, sim, né? Enfim. Assim, eu sempre fui uma criança tagarela, uma criança que gostava muito de falar. Isso ora era muito bom, ora era ruim também. Mas eu sempre fui muito da comunicação. E eu começo a fazer teatro em 2014 no Valores de Minas, um projeto que infelizmente não existe mais, mas que perdura como Cicaute hoje em dia, também tendo aulas de diversas linguagens artísticas. Mas lá eu comecei já com o desejo de experimentar o teatro por esse lugar da fala, por querer me comunicar. E, por incrível que pareça, eu tinha muita dificuldade de falar em público naquele momento. E aí eu começo a fazer teatro, começo a me identificar muito com a linguagem, e começo também, junto do Valores de Minas, que era um projeto social que não tinha o objetivo de formar atores, mas tinha o objetivo de formar cidadãos. Então, eu começo a investigar a minha história, porque eles incentivavam muito a gente se debruçar sobre nós mesmos, sabe? Contar a nossa própria história. E aí eu começo a perceber que a minha família já tem uma teatralidade, mesmo sem nunca ter acessado o teatro antes de eu levar a minha família ao teatro. Então, o meu avô, ele foi contador de histórias, charadas. Ele era convidado por muitas pessoas. Eu não cheguei a conhecer o meu avô, mas ele era convidado por muitas pessoas para contar histórias em festas, em ambientes. E ele era muito da oralidade. E ele conseguiu passar isso para as minhas tias. São 5 matriarcas na minha família, contando com a minha mãe. E elas transmitem a oralidade. Elas realmente contam e recontam as histórias em todas as reuniões, em todos os eventos de família. E eu começo a ter essa influência logo de infância, então a gente sempre foi muito da comunicação, sempre teve um momento de ouvir os causos, ouvir as lendas, ouvir os mitos da família. E quando eu faço teatro, eu começo a reconhecer o teatro que já existia em mim, que já existia na minha casa. E, é claro, a contação de histórias também. Mas até então eu não me reconheci enquanto contadora de histórias, só sabia que meu avô era. É quando os professores do Valores de Minas me ajudam a entrar na universidade, num processo que é bem específico da universidade mesmo, que tem um vestibular, né? Me ajudam no vestibular da universidade e eu entro para a universidade. E eu conheço um programa que chama Letras e Textos em Ação, coordenado pelo professor Marcos Alexandre, que é um projeto no qual a gente conta histórias dentro das escolas públicas. Aí tem um projeto de extensão chamado Literatura Afro-Brasileira em Foco, que eu fui bolsista por 3 anos.
e a gente contava histórias, e conta ainda que o projeto ainda existe, em escolas de Belo Horizonte e região metropolitana, gratuitamente. E eu contei histórias em muitas escolas, assim, mais de 40 escolas ao longo de todo esse tempo. Dei formação para professores. E aí as coisas foram acontecendo. Aí eu me permiti me chamar de contadora de histórias depois de muito tempo ouvir histórias. E a partir do momento que eu estava contando histórias influenciada pelas literaturas negras e influenciada também pela mitologia africana e afro-brasileira, eu começo a investigar quais são as histórias que eu posso contar e que eu tenho propriedade por elas, sabe? Quais são as histórias que perpassam pela minha vivência? Aí eu começo a fazer um movimento de contar as histórias que a minha mãe me contava na infância dentro das escolas. Que aí sim, eu viro uma contadora de histórias familiares, eu viro uma griot, tenho tentado essa função social do ser griot na minha existência e me permito ser chamada de contadora de histórias e até então tenho sido contadora de histórias e fazedora de teatro, né? Atriz. Ai, que massa, assim. Inclusive, eu tô querendo ver você se apresentar, né? Contar histórias pra gente, enfim. Você podia se apresentar pra gente. Então, eu escolhi para começar, para abrir caminhos, um trecho de uma dramaturgia que eu publiquei há um tempo atrás. Só vou trocar. É uma dramaturgia que eu publiquei há um tempo atrás, que se chama Búzio. E eu escolhi começar o nosso encontro lendo uma poesia, uma das poesias que abrem o meu livro, junto com um canto. É assim, começa assim. Tá, tum, tum, tá. Eu via do quarto. Tum, tum. Agora do chuveiro. Tá, tá, tá. Umedecia o meu sofá. Meu ijexá de gotas de chuva tamboreia. Tá, tum, tá. Tá, tum, tá. Tá, tum, tá. Tá, tum, tá. Quarto, banheiro, sofá. Tá, tum, tá. Tá, tum, tá. Tá, tum, tá. Água para lavar. Tá, tum, tá. Tá, tum, tá. Tá, tum, tá. Ritmos, aguados em baldes de vários tamanhos, me fazendo dançar aos sons das poças d'água de casa. Tá, tum, tá. Tá, tum, tá. Eu te amo, moça, a gota d'água falava, enquanto a chuva de fora torrencialmente aguava a cabeça de dentro. E o corpo move, e no embalo faz o seu encantamento. E eu respondo, eu te amo, gota d'água. Num amor, ai, num amor de baixo ventre. A benção, mãe. Tá, tum, tá. Tá, tum, tá. Tá, tum, tá. Tão pequena sou no céu azul. Não tenho medo do mar, as águas me embalam. Não tenho medo do mar, tem que vir maré alta, maré baixa. Não tenho medo do mar, a bênção, mãe. Que lindeza! Nossa, que coisa linda! E é o seu livro? Mostra pra gente. Exatamente. É o meu livro. Foi publicado em 2022. É uma dramaturgia chamada Búzio. E foi publicada por meio de uma residência que eu participei com outras autoras. Nós publicamos juntas. Só que foi uma tiragem um pouco baixa. A gente não conseguiu imprimir muitos exemplares, mas estamos fazendo a segunda edição nesse mês. Vamos lançar, vamos poder comercializar, que é muito importante também. Mas é a minha primeira dramaturgia, é o meu bebê. E é um livro que fala justamente disso que eu tenho pesquisado. Búzio
é uma troca. Assim como por muito tempo em alguns territórios do continente o búzio foi uma moeda, o búzio aqui é uma metáfora para a troca que a minha mãe fez com a terra. E aí eu crio uma narrativa a partir da tradição de enterrar o umbigo, que se passa dentro desse universo de uma pessoa que busca essa sensação de pertencimento, que é uma sensação que eu sempre busquei ao longo da minha trajetória também. E aí é isso que eu tenho para falar de búzio, assim. Vai ter segunda edição recentemente. Tá por vir aí. Nossa, legal demais. Interessante essa questão, né, da goteira ali, que eu acho que faz parte da vivência de muitas pessoas na periferia, assim, né? E você trouxe essa relação com a goteira ou com a água, né, assim, de uma forma muito, muito bonita, assim. Ai, obrigada. Adorei. Voltando às perguntas, queria que você falasse como que você acha que a sua arte chega até as pessoas, assim, né, na sua trajetória. Como que você acha que ela tem tocado as pessoas? Como é que ela tem chegado até as pessoas? Assim, é um pouco difícil falar do olhar do outro, né? Mas falando assim do que eu tenho recebido, do que eu tenho tido como retorno, eu observo que as minhas ações até o momento têm se situado nesse campo de empoderar, de dar voz, de dar ousadia mesmo para as pessoas. Porque eu chego em certos ambientes contando a história da minha mãe. E principalmente falando, as minhas principais referências são as mulheres da minha família. E isso, digamos, em certos ambientes muito academicistas, né, você fala que sua principal referência no teatro não é Stanislavski, não é Grotowski, não são os ancestrais do teatro, né, do que a gente fala como fazer teatral. Isso, às vezes, chega nas pessoas como assim? Então, eu posso ter como referência outras pessoas, outras epistemologias no meu fazer teatral. Então, eu acho que eu tenho fomentado essa curiosidade acerca dessa tradição, acerca das minhas matriarcas, e empoderado também mais pessoas a observarem com mais cuidado as referências que a gente tem próximo. Porque se nutre a gente no nosso cotidiano, por que não pode nutrir a gente no nosso fazer artístico? E eu vejo muito também dentro dos movimentos negros, existe também uma vertente que é autobiográfica, uma vertente que tem utilizado, sim, referências não hegemônicas como referências dos trabalhos. Então, eu acho que o meu trabalho tem incentivado nesse olhar, assim, a trabalhar com saberes tradicionais ou orgânicos, como diz Nego Bispo, né? A trazer outras referências, outras epistemologias também para articular pensamentos, e empoderado principalmente porque quando você assume contar histórias de mulheres pretas em ambientes de conhecimento, isso gera um poder muito grande entre nós. Porque eu estou afirmando, olha, mãe, esse saber que foi invisibilizado, que muitas pessoas chegaram para você e falaram que é para ninar os de casa grande, né? Mas aí a Conceição Evaristo vem falar que não é para ninar, é para eles refletirem sobre os seus sonhos injustos. A gente está empoderando essas mulheres, falando, olha, o saber que você tem é muito importante. E é tão importante quanto as outras referências também que a gente utiliza dentro da academia. Seu saber tem muito valor, me nutre, pode nutrir outras pessoas. Então, eu acho que tem acontecido esse processo de empoderar, sim, as minhas mais velhas e outras mais velhas também, a se reconhecerem dentro das histórias e falarem, não, tem valor, eu tenho conhecimento para transmitir e esse conhecimento é importante também. Legal demais. Seguindo essa linha de raciocínio, né, assim, disso de empoderar e tal, queria que você dissesse para quem está, né, nos assistindo, assim, e para quem tem vontade, às vezes, de fazer teatro ou contação de história, quais caminhos que essa pessoa, né, pode seguir para poder aprender sobre isso, né, assim, talvez se tornar um profissional dessa área também, né, principalmente para as pessoas jovens da periferia, assim, né? Acho que dizer um pouco do seu caminho e como que essas pessoas podem fazer para seguir o mesmo, se elas quiserem. Assim, eu vou dizer o que todo mundo diz dentro da profissão, que teatro é grupo. Né? Então, encontre seu grupo, encontre seu quilombo e comece a articular. Se você não tem outras pessoas que queiram fazer teatro, busque grupos, frequente espaços e dizer que, se for do seu interesse se formalizar, né, fazer um técnico, fazer uma graduação, a cidade de Belo Horizonte oferece alguns cursos que são importantes na cidade, são históricos, né? Eu tive a oportunidade de fazer o técnico em teatro no Teatro Universitário,
e tive a oportunidade também de fazer a graduação em teatro, fazer a licenciatura. E são espaços que estão abertos para a gente. São difíceis de entrar, não vou negar, tem prova de habilidades, então requer que você já tenha uma experiência, mas assim, seja cara de pau, igual eu fui mesmo, e converse com pessoas que já fizeram a prova, porque eu tenho certeza, todo mundo que já passou por isso tem empatia, por quem também está passando pelo processo. Eu, por exemplo, depois que eu entrei, eu já pus mais uns 4, 5 para dentro também, ajudei a entrar, ajudei no processo das provas, e é assim que se dá, assim, comece a frequentar esses ambientes para também, já que a gente está falando de pertencimento, sentir que aquele espaço é nosso, porque muitas vezes a gente não sente que a federal é para a gente, que o técnico TU também fica dentro da federal, né? Então a gente fica pensando que esse espaço não é o nosso lugar, e é sim, pode ser também um dos lugares que a nossa trajetória vai passar. Mas o fazer teatral, ele vai além da universidade. Ele vai além. A universidade você aprende algumas teorias, algumas que você vai guardar no coração, outras que você não vai utilizar. Faz parte disso, toda graduação é assim, todo curso é assim. Mas o fazer teatral, ele se dá em grupo. E eu faço parte de uma companhia que tem mais de 5 anos de trajetória, que é a Companhia Teatro do Amanhã. Nós somos espalhados pelas cidades, assim, tem gente em Contagem, tem gente de outros territórios, muita gente agora de Belo Horizonte também na companhia. E a gente começou a se articular assim, juntos. Vamos produzir uma peça? Vamos produzir. Na Tora Produções, sempre fazendo. E a contação de histórias, eu acredito que ela acontece num outro movimento também, que é o movimento da escuta, que também se dá pelo teatro. Mas eu acho que todo bom contador de histórias é uma pessoa que escutou muito, assim como os griots, sabe? Então, eu acho que se você quer se tornar um contador de histórias, é interessante você ouvir as histórias que te cercam primeiro. Foi esse movimento que eu fiz e foi muito importante para a minha trajetória. E, é claro, se te interessar, frequentar ambientes de trocas de histórias, frequentar ambientes de formação com pessoas que contam histórias há mais tempo, se utilize também desses recursos, mas não se esqueça que a essência da contação de história está ali na sua mãe, que te conta histórias, que te conta causos, nas vizinhas fofoqueiras que estão ali na esquina contando fofoca sempre. Está ali no fazer cotidiano, sabe? No registro das histórias cotidianas mesmo. Então, a partir do momento que a gente passa a reconhecer essas pessoas como contadoras de histórias também, o nosso olhar muda e eu acredito que amplia bastante o nosso repertório como contador. Mas também existem espaços na cidade, e aí eu falo do projeto Literatura Afro-Brasileira em Foco, que foi um projeto que eu fiz por muitos anos, que oferece formações também para professores, formações para pessoas externas também, visita as escolas, que é um lugar que você pratica contar histórias. Então, esteja em ambientes de troca e se coloque nesse lugar de experimentar, porque é o mais importante, é você estar sempre contando, sempre praticando e acrescentando experiências no seu repertório, para ambos os casos, para o teatro e para a contação de histórias. Que massa. E acho que para nós tem que ser assim, né? Porque eu acho que o estudo, muitas vezes, para nós, pretos, periféricos, é tido como isso, assim, né? Não é para nós. E o estudo das artes muito menos, né? Assim, então, a maioria das pessoas às vezes pensa, se eu for fazer uma faculdade, eu vou fazer direito, né? Eu vou fazer medicina, enfim, porque é o que está sendo colocado na nossa goela o tempo todo, né? Mas eu acho que quando tem pessoas como você, né, que apresenta isso tão bem, assim, e que mostra que é possível fazer arte e viver dela e ser feliz com ela, assim, acho que isso é o nosso maior tesouro, né? E sempre foi assim para nós, né? Povo preto, principalmente, olhando pelo outro, tendo referência pelo outro, para a gente saber que a gente também é capaz, né? Eu gostaria só de comentar isso que você falou, porque tem o Rogério da Cox, aí eu posso citar, porque referência boa a gente tem que falar nome, né? Tem o Rogério da Cox, que eu lembro que eu estava num momento muito difícil, que eu tinha acabado de sair do Valores de Minas, e eu me deparei com vários cursos de teatro que eram pagos, e eu não tinha condição de pagar nenhum, que é uma realidade aqui de Neves, porque só pagar o transporte já é pagar muita coisa, já é muito caro. E eu lembro que o Rogério falou comigo assim, Nayara, você não tem que pagar para estudar teatro, você tem que receber para estudar teatro.
encontre sua estratégia. E a universidade, naquele momento, foi uma estratégia, porque muitas pessoas não sabem que a UFMG tem um curso de licenciatura em teatro e de bacharel também. Muitas pessoas se surpreendem. Tem curso de licenciatura em música, vários instrumentos também, tem curso de canto, artes visuais, moda. São cursos assim que são invisibilizados pela própria universidade, porque não é aqueles cursos que produzem ciência. Mas também dentro do meio artístico as pessoas não falam sobre isso. As pessoas não falam. E aí foi a primeira vez que eu conheci isso. E são cursos que fazem eventos para pessoas externas, que você pode estar frequentando, pode estar acessando. Fazem mostras que são interessantes de serem, se você tem um interesse, né, você estar por perto. E ali na universidade é que eu comecei a acessar as políticas da universidade de permanência. E aí eu consegui receber não só o transporte, que bancou minha graduação, que eu não fiz em 4 anos, eu fiz em 7, é importante dizer isso também, que as nossas trajetórias são difíceis e que a gente tem um tempo diferente vindo de escola pública para poder estudar assim. Eu fiz a minha graduação em 7 recebendo transporte e, é claro, fui fazendo parte de projetos de extensão que me dava dinheiro para eu me manter lá dentro, comprando materiais, podendo me alimentar e abrindo portas para trabalhos externos também. Tantos espaços que eu acessei durante a minha graduação, festivais de teatro, porque eu carregava o nome da instituição, carregava o nome da UFMG, carregava o nome do técnico e o nome das minhas referências também. Então, assim, a gente vai achando as nossas estratégias, principalmente sendo periféricos. Assim, tem que ter muita estratégia e eu acredito muito nisso que você está falando, que é a articulação é o mais importante. É você conversar com as pessoas. Eu tenho esse sonho. Então, vamos pensar coletivamente. Como que você vai gestar esse sonho? Como que você vai conduzir? E acessando espaços gratuitos também, que a gente tem que acessar, de conhecimento, e estudando também nesses ambientes que precisam da gente. Mais do que a gente precisa deles, inclusive. Precisam dos nossos corpos lá também, produzindo arte, pensando e colaborando, porque a gente entende por cenário artístico atualmente, né? Legal. E então, essa é uma pergunta que eu gosto muito de fazer, assim, né? Que eu acho ela muito interessante. Quando que você... Assim, quando que você começou a se ver enquanto artista? Assim, teve um start ali na sua vida? Ou foi uma coisa que foi acontecendo aos poucos? Como que foi? Aí foi acontecendo aos poucos, com certeza. Eu acho que principalmente dentro do teatro, a gente tem uma hierarquia. Aqui, ela já falando as partes boas e ruins da profissão também. Tem uma hierarquia de que se você está começando, você não é tão atriz assim. Ou você está começando, você está chegando agora. Já estou aqui há muito tempo. Uma hierarquia que é de respeito também. A gente tem que respeitar os que são mais velhos, mas às vezes essa hierarquia também reprime a gente um pouco, né? E eu comecei a fazer teatro em 2014, mas eu só começo a me sentir atriz mesmo, de verdade, quando eu entro para a universidade. Quando eu tenho contato com outras pessoas da minha idade que também falavam, peraí, eu sou atriz, eu trabalho com isso. E aí eu começo a me permitir me chamar de atriz, mas eu acho que para a gente que somos, principalmente mulheres negras, né, a gente demora um pouco, por esse processo de autoestima, de insegurança, demora um pouco para a gente se colocar dentro dos espaços. É um processo assim, que infelizmente acontece, mas que tem sido assim, tem acontecido comigo, não foi um processo tão natural assim. Então eu precisei de muitas pessoas me reconhecerem como atriz, primeiro, para eu falar, peraí, não, eu sou atriz mesmo, agora não tem como negar, eu sou atriz, eu já tenho portfólio, eu já tenho materiais, já tenho os papéis, né? A nossa civilização gosta de papéis, eu já tenho os papéis necessários, e aí eu comecei a me articular. Mas o mesmo processo foi na dramaturgia, eu precisei escrever 3 dramaturgias para falar, não, peraí, então, agora eu posso falar que eu estou escrevendo, né, que eu sou dramaturga também, e a gente vai vencendo essas barreiras, assim. Mas eu acredito que estar em espaços de maioria negra também me deu um axé, me deu um poder assim, para falar, não, peraí, eu posso me bancar nesse lugar também, produzo arte, posso falar sobre isso, e isso me empoderou também. Assim. Ai, que legal, Nayara. Vamos para mais um momento de apresentação? Pode ir? Então, eu escolhi outro trecho da minha dramaturgia para ler com vocês, que eu acho que se conecta muito para a gente que estava falando... Eu estava falando das minhas influências familiares, né? Eu acho que é um texto que diz sobre isso. É uma carta que está bem no meio da dramaturgia. Vou ler. Hoje, para Joaquim. Hoje, na madrugada do dia 24 de junho,
começo a escrever essa carta para você, vovô. Nunca te conheci, mas nessa data tão significativa, eu não poderia deixar de registrar em escrita as nossas memórias juntos. Há poucos anos, nessa data, nesse exato momento, você se preparava para olhar a sorte na água, para saber o seu destino. Em Catequese, região onde você morava, no interior de Minas Gerais, as festas de São João terminavam com esse ritual. Nem todo mundo tinha coragem de saber o seu próprio destino, mas você, vovô corajoso, sempre buscava suas orelhas no seu reflexo para saber se o próximo ano seria de vida ou morte. Você nunca teve medo, vô? A água fala, mostra, revela. O espelho que se forma no seu reflexo é o portal. Portas abertas para quem veio falar. Ali na festa de São João, ao surgir o primeiro feixe de luz, era colocado uma bacia d'água, esmaltada. Se você olhasse seu reflexo e visse seus traços, principalmente suas orelhas, era um sinal de vida. Mais um ano próspero a ser celebrado. Caso contrário, se a água se movesse e você não visse suas orelhas, ou se a luz do sol cessasse e nem sequer aparecesse seu reflexo, seria o início de um novo ritual, o do preparo para a morte. As águas te moveram, né, vô? Há alguns anos você olhava seu reflexo e pela primeira vez não via suas orelhas. Partiu pouco tempo depois, fulminado por um raio. O Senhor morreu mesmo, vô? Essa palavra não combina muito com o Senhor. Como posso me sentir tão próxima de alguém que nunca vi? De alguém que já morreu? Em nossa família temos o hábito de levantar os causos, fofocas e conflitos em nossos encontros. Hábito que não é comum somente aos vivos, mas também aos mortos. Nesse grande evento, que é a reunião das 5 mulheres da minha família, acontece o que elas mesmas chamam de levantar defunto. Quando o passado se torna presente através do poder que a palavra traz. Nesse grande ritual, por meio das palavras proferidas, te vejo andando pela casa para entrar na confusão com elas. Por mais que eu não conheça a sua voz, quanto mais escuto sobre você, mais imagino o seu modo de falar, nas palavras que hoje cercam os aprendizados transmitidos pela minha família. Você conseguiu passar o seu legado para suas filhas e nada foi perdido. Mesmo em meio a tudo isso que estamos vivendo hoje, vovó. E eu vejo, escuto, sinto e me permito transmiti-lo também. Enquanto escrevo essa carta, leio em voz alta para que as palavras te tragam aqui, para ouvir mais uma novidade. Estamos todas bem. Por meio de suas filhas, descobri que você foi em vida um homem benzedor, contador de histórias, charadas e um doce de pessoa. Nessa escrita que rompe os limites entre nascer e morrer, te digo que sua oralidade não morre, pois seu legado corre em minha memória. Na festa de São João, o Senhor olhava suas orelhas para se certificar da sua permanência aqui, nesta terra. Hoje eu miro sua imagem na água e as faço esquentar, de tanto que falo do Senhor. Benção, vô. Até a próxima palavra. Nossa, que coisa mais linda. Lindo, lindo, lindo. E eu fiquei, enquanto você, né, falava, eu fiquei pensando assim, né, o tanto que isso é de sobre raízes, né? E eu acho que falar de pessoas dos nossos antepassados, e principalmente falar de pessoas idosas, né, assim, mais velhas, isso é revolucionário, né? Porque a gente tende a ser ensinado que essas pessoas são descartáveis, né? Que elas estão ali já para morrer, né? Que elas são imprestáveis, que elas não valem mais, assim, né? Porque não tem mais aquela juventude. E eu percebo isso em várias frentes de artes negras mesmo, né? Assim, por um tempo, né? Fui praticante de capoeira e isso era muito valorizado, né? O saber dos mais velhos, assim. E você trazendo isso, né? Contando da referência ali de um avô, né? Com um carinho tão grande, assim, me fez
Achei muito lindo, assim. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, assim, comentando um pouco disso que você traz, eu acho que é o dever da nossa geração. Já que a geração anterior à nossa, em muitas famílias, né, não conseguiu se sentir valorizado com seus conhecimentos, foram invisibilizados, sofreram muita violência. Eu acho que é um dever nosso, dessa geração que está chegando, que está podendo acessar, por causa dessas pessoas, outros espaços, fazer arte, fazer outras coisas, poder escolher. Né? A geração anterior à minha não teve o direito de escolha, de fazer os seus sonhos. Então, eu acho que é o nosso dever hoje, podendo escolher a arte dentro da minha profissão, trazer essa devolutiva, né? Trazer os nossos ancestrais para conversar, para diálogo. E eles não morreram. Dentro da perspectiva africana, inclusive, e urubá, não, eles fizeram a passagem, mas estão todos aqui também, na terra com a gente, né? De certa forma, nos dando impulso para prosseguir. Então, eu acho que trazer isso nessa dramaturgia foi muito importante para mim. Começar a escrever falando do que eu tenho em casa. Nego Bispo tem uma frase que é assim: é preciso aprender a voltar para casa. Então, eu acho que eu passo pela minha casa para aprender a refletir sobre o mundo, assim, sabe? Parto desse lugar. E essa dramaturgia diz muito sobre isso. E escrever um texto para o meu avô, a partir dessa tradição que realmente se tinha de olhar à sorte se você ia viver ou não. É uma história verídica. Meu avô viu que ia falecer antes de falecer. Então, foi muito especial para minha mãe também ver essa história num livro. Né? Ela que já há muito tempo não lia, fica sabendo que a filha dela lançou um livro, e lançou um livro sobre a história do pai dela. Então, assim, tem sido muito precioso, muito nesse movimento que você trouxe, né? De trabalhar com essa terceira idade, de empoderar essas pessoas. Legal demais. Eu queria fazer agora uma leva de perguntas muito voltado para essas questões de negritude mesmo. Uhum. Esse projeto, né, Negritudes em Foco, ele tem o objetivo de convidar artistas negros e também para falar de negritude, né, assim, para a gente se aprofundar um pouco mais nessas questões. Assim. E aí, a partir disso, eu queria te perguntar, acho que com certeza você tem, mas quais seriam as suas maiores referências de artistas negros, assim, né, na sua vida e tal? Você traz muito sobre a sua família, mas queria saber, assim, né, na sua família e fora dela, quais são as suas referências, sabe? Assim, meu trabalho é muito nutrido pelos mitos e lendas que a minha família transmitiu para mim, as mulheres da minha família. É importante falar o nome delas, né? Joana Fernandes, minha mãe. Etelvina Fernandes. Aí, todas que eu vou falar depois da minha mãe são minhas tias, né? Etelvina Fernandes, Terezinha Fernandes, Rita Fernandes, Maria Helena Fernandes. São mulheres que me nutriram desde a infância. Mas eu digo que parte da construção do meu mapa afetivo com a universidade, que é um ambiente, vamos dizer assim, hostil para pessoas como nós, pessoas negras, foram constituídos por pessoas pretas, que abriram portas para mim. E aí eu tenho que falar que o Marcos Alexandre é uma grande referência, e não tem como falar de teatro negro no Brasil sem citar o Marcos Alexandre. Então, ele é uma grande referência não só para mim, mas para o cenário artístico também. A Leda Maria Martins, que inclusive foi minha professora, e a Leda, assim, não tem como falar de performance negra sem ter a Leda como referência. Principalmente falar no registro da oralidade, a Leda que está tão envolvida também com o reinado. Então, são pessoas que nutrem muito o meu fazer teatral, né, as minhas pesquisas. Dentro da literatura, eu tenho a Conceição Evaristo, e quem não tem a Conceição Evaristo como referência também, né? Eu me identifico muito na literatura dela. Dentro do fazer teatral também tem pessoas do cenário atual que têm produzido artes que têm me atravessado intensamente. Amora Tito, Eneida Baraúna, pessoas, Júlia Tizumba, que é uma pessoa incrível também, Maurício Tizumba, Sérgio Pererê, enfim, pessoas do cenário artístico que me nutrem em todas as linguagens. Eu acho que a gente tem esse lugar também da pluralidade, tem me nutrido muito essas pessoas. E fora do fazer, que também tem me nutrido, mas que também está muito conectado, é o Nego Bispo, que a gente perdeu recentemente, né? Nutre muito o meu fazer artístico. Ailton Krenak também tem sido uma grande referência para mim.
tenho trago também, aproximado em alguns trabalhos, entre outros que eu não vou dar conta de citar agora. Catiúcia Ribeiro é uma professora incrível que tem pesquisado muito sobre o Antigo Egito, e eu gosto muito de mitologia, então me interesso muito. Renato Nogueira, são pessoas que têm sido assim uma grande influência para mim, que eu tenho gostado de ler e estar próxima. Inclusive, a Leda Maria Martins tem um prêmio, que é o Prêmio Leda Maria Martins, em Belo Horizonte, e inclusive eu ganhei o prêmio da Leda, inclusive contando histórias. Então, é uma pessoa que está aí, que é super acessível, está sendo homenageada em vida, e eu acho que a gente tem que acessar mais, sabe? Todas essas pessoas que eu falei, eu acho que a gente tem que acessar muito mais, assim, que celebrar a existência dessas pessoas mesmo. Que massa. E para você, como que é ser uma artista negra? E aí já vou, inclusive, colocar outra pergunta também, que eu acho que não tem como a gente fugir, que é como que o racismo ele te atravessa, né? Assim, então, como que é ser uma artista negra e como que o racismo te atravessa? Eu acho que é muito difícil produzir arte sendo uma pessoa negra, porque muitas vezes você está em ambientes que não tem pessoas parecidas com você, né? Principalmente quando a gente vem falando dos teatros, né? Quando a gente vem falando, às vezes você vai apresentar para pessoas que realmente não parecem com você, ou às vezes não entendem a mesma realidade que a sua. E isso diz muito para a nossa subjetividade, porque, de certa forma, esses espaços estão sempre falando ali no seu ouvido: esse espaço não te cabe, esse espaço não te cabe, esse espaço não te cabe. Então, eu acho assim que eu comigo mesma, eu acho que é muito difícil a autoestima. E principalmente dentro do campo da intelectualidade, né? Às vezes a gente não se sente inteligente o suficiente, forte o suficiente, atriz o suficiente para estar em espaços de tomada de decisão, espaços de espaços de poder mesmo, sabe? Então, eu acho que me afeta nesse âmbito. Mas, externamente, as outras pessoas, eu acho que é o tempo todo, sabe? Esse lugar de um não pertencimento, e dessas pessoas, às vezes, invisibilizarem a nossa arte, ou nos quererem somente no mês de novembro, não é mesmo? Né? Porque, é arte negra, então a gente vai te chamar para compor a nossa programação nesse mês. E aí o artista negro o resto do ano todo não trabalha, tem que se organizar para trabalhar somente em novembro. Ou em festivais, tem muitas pessoas que falam: não, a arte negra é identitária, como se as outras artes também não falassem de uma identidade específica, né? Mas as nossas artes são identitárias, são só para pessoas negras, e é só para alimentar a subjetividade negra e blá, blá, blá. Então, eu acho que são alguns desafios que a gente tem enfrentado, mas eu acho importante dizer também, ter um discurso não só pessimista, mas também animador, dizer que os movimentos negros estão se movimentando para mudar essa realidade. A gente tem se afirmado dentro dos espaços, atingindo lugares de poder para conseguir colocar mais pessoas também dentro desses ambientes. É uma trajetória longa, mas esse movimento acontece. Eu acho que a Quilombar é sempre a saída para tudo. É você estar em contato com essas pessoas, estar articulando e pensando junto também. Novas propostas para arte, para se pensar festivais, para se pensar mostras, para se pensar editais também. Então, a gente tem que estar muito conectado também com a política, com as políticas públicas, principalmente, para a gente poder se defender, né? Tá preparado para isso. Mas acho que é isso. Infelizmente a gente precisa. Eu te perguntei como que o racismo te atravessa, porque não tem como. Não tem, né? De alguma forma ele vai né, assim, chegar até nós de alguma forma. Assim. Então, não tem como a gente fugir disso. Né? O que dá para a gente fazer é tentar achar formas para lidar com isso. Né? Queria te pedir para apresentar mais uma para nós. Sim. Eu preparei uma contação de história, que é uma contação de história que eu gosto de começar falando, que eu já contei em diversos ambientes. Já contei para EJA, já contei para crianças, já contei para adultos, já contei para tudo quanto é tipo de gente. E carrego um pouquinho de cada sabedoria desses espaços dentro da contação. E ela começa assim: todo mundo conta história, oralidade que me fez lá na minha terra. A minha mãe conta pra vocês. E todo mundo conta história,
oralidade que me fez lá na minha terra. Minha tia conta pra vocês. Todo mundo conta a história. Oralidade que me fez lá na minha terra. Meu avô conta pra vocês. E o meu avô ensinou para minha mãe, que ensinou para mim, que quando uma criança nasce numa comunidade, a família tem que tomar uma decisão assim importantíssima, muito importante para o seu futuro. E essa decisão é: onde vamos enterrar o umbigo dessa criança? Por mais que pareça simples, enterrar um umbigo não é algo muito fácil, não. Porque dependendo do lugar de onde você enterra, pode trazer consequências boas e também ruins para a vida inteira daquele indivíduo. Pois então, logo que eu nasci, a minha mãe olhou para mim e pensou: onde eu vou enterrar o umbigo da Nayara? E guiada, é claro, pela oralidade do meu avô, ela se recordou que o meu avô dizia que se você enterrasse dentro de casa, que na época era chão de terra batida, ali do lado do fogão, a criança ia ser caseira. Por vezes até uma boa cozinheira, como as minhas tias são, e tiveram um umbigo enterrado ali do lado do fogão. Enterrar do lado de fora de casa não é algo muito simples, não. Porque se você enterrasse num formigueiro, poderia fazer muito mal. O mal, a oralidade não chegou até aqui. Eu não sei qual mal faria, mas só de saber que faria mal já era o suficiente para minha mãe pensar: não, não vai ser no formigueiro que eu vou enterrar o umbigo da Nayara. Deixar de enterrar também é algo um pouco perigoso. Porque se caso algum animal pegasse o umbigo e comesse, a criança poderia se tornar um ladrão, igual o animal que roubou o umbigo. Então, guiado pela oralidade, a minha mãe seguiu pelo quintal, pensando em qual lugar ela enterraria o meu umbigo. E no meu colo ali, me segurando, ela chegou primeiro aos pés de um limoeiro, um pé de limão. Olhou para aquela árvore e pensou: será que é aqui que eu vou enterrar o umbigo da Nayara? O que será significa enterrar o umbigo debaixo do pé de limão? Ela olhou a árvore assim, de cima a baixo. Estava carregado de limão, sabe? E pensou: não vai ser aqui que eu vou enterrar o umbigo da minha filha, não. E seguiu pelo quintal comigo no colo, me carregando. Foi quando ela chegou de frente para uma bananeira, que estava com um cacho de banana, assim, pronto para cortar, para tirar. Ela olhou assim e pensou: o que será que a criança vira quando se enterra o umbigo debaixo da bananeira? E ela ficou pensando, olhando a bananeira e falou: não vai ser aqui que eu vou enterrar o umbigo da Nayara. E ela seguiu pelo quintal e achou um pé de acerola. E eu adoro acerola. Ela chegou assim, olhou o pé de acerola. Naquele momento, todas as frutas do quintal realmente estavam carregadas, as árvores carregadas. E pensou: será que eu vou enterrar o umbigo da Nayara debaixo do pé de acerola? O que será que a criança vira quando se enterra debaixo do pé de acerola? Ela olhou para o pé de acerola de cima a baixo e falou: não vai ser aqui. Foi quando ela caminhou mais um pouquinho e chegou aos pés de um abacateiro. Mas não era qualquer abacateiro, não. Era um abacateiro enorme, perigoso. Não sei se você sabe que abacateiro tem fama de ser perigoso, porque se cai um abacate na cabeça de alguém, faz um estrago. E ele estava carregado de abacate, cheio de abacate. Abacates que se colocavam em sacolas e não conseguia comer, tinha que dar para os vizinhos, dar para todo mundo da comunidade. Ela olhou para o abacateiro, de cima a baixo, e pensou: o que será que a criança vira quando se enterra o umbigo debaixo do pé de abacate? Foi quando ela pensou e lá mesmo abriu um pequeno buraco. Nem tão fundo, nem tão raso. E colocou ali o meu umbigo. E fechou. E nos anos seguintes, ela foi me levando ali naquele lugar, sempre me contando que o meu umbigo estava enterrado ali.
E para a oralidade da minha família, referenciada pelo meu avô Joaquim, enterrar umbigo debaixo de árvore significa que a criança vai crescer igual a árvore. Ficar enorme, buscando a luz do sol, as coisas boas do mundo, mas nunca vai se esquecer das suas raízes. Porque para uma árvore ser grande, ela tem que estar com as raízes bem firmes no chão. E toda vez que eu conto essa história, eu gosto de pensar que a raiz do meu abacateiro, do meu umbigo, se conecta com o limoeiro, que se conecta com a bananeira, que se conecta com o pé de acerola e se conecta com todas as árvores do meu quintal e vai se conectando com todas as árvores dessa cidade, que é o lugar que o meu umbigo foi enterrado, e me fazem pertencer a este território. Uma troca feita com a minha ancestralidade, porque muitas pessoas falam que a ancestralidade está lá, longe, distante no céu. Mas na minha cosmopercepção, a ancestralidade está aqui, me dando sustentação, a partir da troca que foi feita com o meu umbigo. Então, a partir desse pedaço meu que foi dado à terra, eu tenho firmamento para pisar, para falar, para trocar e, principalmente, compartilhar essa tradição que muitas famílias praticam também. É isso. Obrigada. Que show! Essa coisa do umbigo é uma loucura mesmo, assim, né? Como que passa de geração para geração, assim. Eu não sei a história do meu umbigo, não sei onde ele foi parar. Eu queria que ele tivesse sido enterrado debaixo de um pé de abacate. E o umbigo simbólico? Porque tem um umbigo simbólico também, né? Onde a gente quer firmar as nossas raízes. Exatamente. Legal demais. E se você fosse para escolher, assim, o lugar que seria enterrado o seu umbigo, seria mesmo debaixo de um pé de abacate? Eu acho que não tem lugar melhor. Em Ribeirão das Neves? Seria. Eu acho que não tem um lugar melhor. Acho que a sabedoria da minha mãe foi incrível, assim, sabe? E segundo a tradição da minha família, está sendo cumprido, né? Essa tradição está sendo cumprida. Tenho compartilhado, sim, e tenho espalhado as minhas raízes por aí, para outras árvores, né? E o que eu acho mais interessante de contar essas histórias é que surgem famílias que enterram em roseira para a criança crescer bonita, que na bananeira tem um significado especial. E essa tradição, tem que falar que ela é muito comum de se ter em quilombos, em lugares em que o território tem uma importância muito grande, né? Porque a gente esquece, né? Hoje em dia a gente povoa os lugares a partir da necessidade, né? Muitas pessoas vieram para Neves porque tiveram a oportunidade de comprar um terreno aqui. Mas antigamente os territórios eram escolhidos por meio da sacralidade. Os territórios eram sagrados. Então, trocar uma parte sua com uma terra que é sagrada é muito simbólico. Então, muitos quilombos têm essa tradição, comunidades indígenas também têm essa tradição de pertencimento, de troca com a terra. É isso. Massa. E aí, voltando àquela pergunta de como que o racismo te atravessa e tudo, queria te perguntar também, assim, como que você, né, no seu dia a dia, você consegue lutar contra esse sistema racista, assim, né? E se você acha que a sua arte ela contribui para um movimento ali de luta contra o racismo, né? Eu acho que contribui, sim. E eu penso que a nossa maior devolutiva é produzir. É continuar fazendo arte, sabe? É o maior desafio, é incomodar. Eu acho que eu gosto de incomodar. Eu não faço arte para amaciar, para ser bonitinho. Não, eu produzo arte para incomodar mesmo, a partir das minhas urgências, a partir das necessidades da minha comunidade. Então, eu gosto disso. Eu acho que os nossos corpos falam muito ocupando esses espaços, mas a gente precisa mais do que ocupar. A gente tem que abrir a boca, a gente tem que falar, a gente tem que trazer os nossos. Então, eu acho que o meu trabalho ele traz uma devolutiva assim, para a minha comunidade dessa forma. E eu acho que também dando poder para outras pessoas, sabe? Eu já contei a história da minha mãe em vários lugares. Hoje em dia, eu conto ela falando, Nayara, tá faltando partes aí. Eu quero contar, porque você esqueceu tal e tal partes. Então, assim, a minha tia chegar para mim e falar, nossa, Nayara, você está lançando um livro com muita letra.
lança um livro com desenho, porque eu vou gostar muito de ler um livro com desenho, sabe? Delas já terem autonomia de falarem o que elas querem consumir, como que elas querem ver, as referências que elas me dão, assim, em livro, no meu fazer artístico também. Eu acho que essa é a maior devolutiva que eu tenho, assim, de empoderar mesmo e fazer arte para quem importa também, porque às vezes a gente fica muito num lugar centralizado, fazendo arte para quem consome arte, e não é esse o lugar. Eu acho que, por muito tempo, eu tive muita dificuldade de me reconhecer na arte por não me ver nesse ambiente. Eu quero produzir arte com os quilombos, eu quero produzir arte com os terreiros, escrever livro com os terreiros, escrever livros com os quilombos, pensar projetos que se voltam a comunidades periféricas, a corpos dissidentes, pessoas LGBTQIAP+. Então, a partir do momento que eu entendi isso, aí eu falei, não, eu quero conversar com os meus, eu quero discutir, eu quero abrir possibilidades para mais pessoas acessarem esses lugares. Então, o meu fazer artístico, ele diz sobre isso. Eu acho que ele é antirracista justamente nessa atitude de querer trazer mais gente para essa conversa, sabe? Para esse diálogo. É o que eu tenho tentado fazer. É isso. Eu acho que só de você existir, na verdade, né, já é uma grande luta, assim. Estou muito feliz mesmo de estar aqui com você, né? Acho que o nosso bate-papo está muito legal, já está caminhando, inclusive, para o final. Mas você trouxe muito, assim, né, durante a nossa conversa, sobre a sua relação com a sua família. Queria que você dissesse um pouquinho, assim, da importância desse apoio, né, assim, tanto familiar, e aí, para quem não tem um apoio familiar, que consiga ter um apoio que não seja familiar de sangue, mas que seja alguém que te apoie, assim, né? Eu acho que queria que você dissesse um pouco dessa importância de ter alguém ali para a gente se apoiar, sabe? Assim, principalmente nós que somos artistas, que trabalhamos com cultura, sabe? Porque eu acho que você teve isso, né, na sua vida. Eu tive. Eu acho que muita gente fala que teatro não se faz sozinho, que teatro é grupo. Mas eu acho que todas as linguagens artísticas não tem como fazer sozinho. É muito difícil. Então, eu acho que quem não se apoia na família, quem não tem essa rede, muitos de nós não temos, infelizmente, os grupos. O meu grupo teatral já foi minha família muitas vezes também, né? A gente não pode somente romantizar, falar que não, todas as famílias são perfeitas, mas os grupos, essas pessoas que estão no mesmo corre cotidiano que você, sabe? E essas pessoas a gente vai encontrando. E vai colecionando nas nossas trajetórias, né? Essas pessoas que impulsionam a gente. E tentar estar do lado dessas pessoas, sim, sabe? Ter mais olhares afetivos com si próprio. Estar próximo de pessoas que te levantem, que tenham olhar afetivo com você também, que te ajude nessa formação, que te ajude, que te levante, que te apoie. Eu acho que isso é essencial, principalmente para o fazer teatral. Né? E trabalhar com arte, às vezes, para a gente que é preto, é muito cruel, sabe? Então, assim, não ter uma rede de apoio é adoecedor. É o que eu tenho para dizer, assim. Então, eu acho que não é à toa que a gente busca se articular e tem vários grupos na cidade, tem vários espaços que estão tentando construir, espaços novos também, para justamente ter esse lugar para se reunir, porque esse lugar é prazeroso. E é estratégico não termos. Muitos grupos teatrais, como o meu, não têm uma sede. É estratégico não termos uma sede. É estratégico ser difícil se encontrar na cidade, a passagem ser cara. É muito estratégico. Porque é justamente para a gente não fazer isso, para a gente não dar valor a esses momentos. Então, eu acho que fazer o movimento contrário é essencial. E eu acho que dá sustentação para a gente também, para o nosso fazer artístico. Legal. Nayara, para fechar esse momento aqui de perguntas, queria te fazer uma pergunta que eu também gosto muito de fazer, que eu acho que faz a gente refletir um pouco, assim. Principalmente nós, que somos pessoas negras, e o nosso processo de infância, acho que para a maioria é um processo muito difícil, né? Em que crianças negras sofrem muito racismo, não tem como se defender, né? E às vezes não conseguem nem compreender o que é aquilo, assim. Eu queria que você dissesse o que você falaria para Nayara criança, né? Assim, se vendo hoje essa mulher, né? Assim, potente, valente, criativa, né? Assim, o que você falaria para essa Nayara criança? Ai, meu Deus. Ai, eu guardo uma foto
uma foto 3x4 minha, criança, às vezes, para lembrar desse lugar. E eu acho que eu iria abraçar essa criança com muita força. Eu sufocar ela, assim, de tanto abraçar. E eu acho que eu diria que o que as pessoas dizem que é um defeito, na verdade, é uma qualidade. Eu diria para essa criança que ela é cheia de qualidades, sabe? Eu diria que falar é um poder e que ela é uma criança poderosa, que falar não é um problema. Daria voz para todas as expressões artísticas que ela tinha, incentivaria ela e falaria: siga seus sonhos, siga seus desejos, viva com intensidade tudo. Acho que são coisas óbvias, né? Mas para a gente que tem trajetórias tão difíceis, principalmente no período da escolarização, né? Eu acho que dizer coisas que são óbvias não são tão óbvias assim quando a gente vem falar das nossas trajetórias. Mas eu acho que, principalmente no âmbito da comunicação, eu iria incentivar e falar: sua voz tem poder, fale mais, não esconda a sua voz e não tenha medo de falar, de sonhar também. Acho que é isso. É uma arma gigantesca, né? A voz, a palavra. Enfim, queria que você se apresentasse. Acho que é a última apresentação? Isso, a última. Então, vamos lá. Eu separei, é uma dramaturgia que não foi publicada, mas é muito importante para mim ter esse momento de troca com a minha cidade. Eu estou muito feliz de estar aqui. Porque é uma dramaturgia que foi criada pensando na minha cidade. E essa dramaturgia, ela se chama Receita. Ela tem uma personagem que chama Regina. E ela se passa com uma jovem que está trancada dentro de uma cabine do MOVE, em Belo Horizonte, porque essa situação realmente aconteceu comigo, eu fiquei trancada. E ela também retrata uma memória que eu tenho da primeira vez que eu encarei a catraca dupla do MOVE, do ônibus. Então, foi esse registro, foi escrito em 2022, foi apresentada no Janela de Dramaturgia, mas assim como o nome diz, é uma receita que está ali sendo cozinhada. Assim, o sonho de montar existe, mas até o momento só fez uma leitura dramática. E eu vou ler esse texto, que para mim é super importante estar trocando com vocês nesse espaço. A catraca dupla é uma invenção moderníssima da atualidade. Para você, caro belo-horizontino, ou moradores de outras capitais, e até mesmo moradores de outros países que a desconheça, vou apresentar uma breve explicação do que é este curioso objeto. Dos mesmos criadores da simples catraca usual, aquela que se coloca como um obstáculo no seu caminho quando você vai a espaços públicos e privados que precisam de controle de entrada, apresento a vocês a catraca dupla, que nada mais é do que uma catraca em cima da outra. Essa sofisticada tecnologia é recente em Ribeirão das Neves, tendo sido implantada há poucos anos. Não sei dizer a data com precisão. Essas datas não são anotadas, são daquelas que só ficam gravadas em nossa memória. Eu somente me recordo do primeiro dia em que a vi. E me questionei se o meu corpo cabia ali, naquele pequeno espaço. Coloquei a mochila no peito, levantei os braços como quem se rendia a uma guerra e passei. Mas do outro lado ficou uma parte de mim, uma parte que sinto falta até os dias de hoje. A catraca dupla é uma invenção moderníssima da atualidade. Ela surge do aumento da inflação, do aumento da fome, do aumento do transporte, do aumento. O valor do transporte faz falta na cesta básica. Leite ou catraca? Pão ou catraca? Ovo ou catraca? A catraca é feita para impedir o ato transgressor de saltar. É verdade que não se pode pular os obstáculos que nos são colocados na vida, mas quando este obstáculo te prende em um espaço e cobra, naquela época, R$ 6,60 de entrada para um caminho sem volta da perda da sua dignidade, pelo simples motivo de você querer circular pelo centro de uma das mais belas capitais, este obstáculo nos cria um fogo no rabo e um desejo enorme de saltá-lo. Voltando, Regina caminha devagar, ofegante. Às vezes para
e aguarda estabilizar a respiração. Ao chegar à frente da catraca, inicia-se a cena 1. É o início da dramaturgia. Ai, tudo, né, gente? Assim, tudo que representa esse momento humilhante, né? Vamos dizer assim. Não tem outra palavra. Ai, meu Deus, acho que todo metropolitano se sente representado. Muito legal, né? E assim a gente fecha esse momento. Queria te agradecer muito por ter aceitado o convite. Acho que foi uma troca muito legal. Espero que você tenha gostado também. Eu amei. Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada, Casa Semifusa. Estou muito feliz de estar aqui. Para mim é muito importante e simbólico estar aqui. Massa. Lembrando que esse é um projeto, o Projeto Negritudes em Foco, que é financiado pela Lei Paulo Gustavo, com o apoio da Casa Semifusa e da Prefeitura de Ribeirão das Neves. E é isso. A gente encerra por aqui. Muito obrigada, gente.